Bom, vamos falar um pouco da geopolítica, né? E assim como eu estou fazendo com as outras disciplinas, né? Eu estou fazendo uma reintrodução e agora considerando aspectos um pouco mais diferenciados, né? Na forma de apresentar, buscando mais contextualizar a disciplina dentro do contexto do curso como um todo, do estudo das relações internacionais como um todo, tá? Então a gente vai discutir um pouquinho aqui acerca da geopolítica e tentando demonstrar por que ela faz parte do curso, né? Por que ela faz parte do estudo das relações internacionais, tá? Então eu acho bem importante a gente entender essa característica da disciplina para a gente compreender a razão pela qual a gente a estuda, né? Como que ela surgiu, enfim, por que ela surgiu, o que ela estuda propriamente. Então eu acho que isso nos permite estabelecer uma certa localização, né, uma certa contextualização da disciplina para a gente poder se localizar em termos do estudo das relações internacionais. Então eu começo essa nossa conversa aqui, lembrando a abertura do livro de dois autores, né, Paul Viotti e Mark Kaupe. O livro em língua portuguesa chama-se Teoria das Relações Internacionais, Realismo, Pluralismo e Globalismo. É um livro que foi lançado no início dos anos 90 e que trata, portanto, das discussões, dos debates teóricos ali da década de 80. Mas a abertura do livro é muito importante para a gente procurar posicionar a disciplina de geopolítica. Então vamos, assim, pegar o primeiro parágrafo que eu vou falar ele aqui para vocês. Começa o livro assim, Por que a guerra ocorre? É uma pergunta, tá legal? Por que a guerra ocorre? É o nacionalismo a causa primária? Ou a ideologia? Ou a ausência de um governo mundial? Ou misperception? Ou as pessoas são agressivas por natureza? Como podemos alcançar a estabilidade, se não a paz? Por quais razões a tremenda iniquidade entre diferentes regiões do mundo? Perceba que a primeira pergunta é um conjunto de perguntas, né? A primeira pergunta é uma pergunta aberta, uma pergunta de caráter, digamos assim, exploratório. Por que a guerra ocorre? Não estou embutido ali, imputando ali na pergunta uma possível resposta hipotética, tá legal? Então ela não é uma pergunta hipotética que propõe uma resposta, como é, por exemplo, as outras perguntas. É o nacionalismo? É a ideologia? Tá? Eu quero que a gente preste atenção na primeira pergunta, por que a guerra ocorre? Em grande medida, essa pergunta é a pergunta que estabelece os fundamentos, as bases para a formação da disciplina, para a formação e desenvolvimento do estudo das relações internacionais. A questão da guerra, sua causa, tá? E ou as possibilidades de contê-la. Essa é a preocupação fundamental. Tanto é que em boa parte dos estudos de relações internacionais tem sua origem nos estudos militares. Tá legal? E quando a gente pensa no surgimento do estudo das relações internacionais, a gente tem que levar em consideração que ele é bem marcado. O estudo, tá? Ele é bem marcado. O estudo das relações internacionais, não as relações internacionais, mas a iniciativa de se buscar sistematizar, trazer termos, conceitos, postulados teóricos para tentar explicar os fenômenos internacionais, isso é bem marcado, tá legal? E isso ocorre em função dos efeitos da Primeira Guerra Mundial, tá? As ocorrências e os efeitos da Primeira Guerra Mundial levaram,
né, os analistas de todas as ordens a pensar a questão das relações internacionais, tá? A partir dali que você vai ter a primeira disciplina chamada Relações Internacionais, né? É a partir dali que você vai ter um departamento de Relações Internacionais, que você vai ter o primeiro curso de Relações Internacionais. Então a guerra é determinante, tá? E desde então a proliferação dos cursos de Relações Internacionais ao redor do mundo. Então percebam que a primeira guerra, portanto a guerra, ela marca, certo, os elementos necessários para a gente poder estudar as relações internacionais. Então a guerra é importante, a guerra não pode ser deixada de lado, tá legal? No Brasil, a gente também tem o início dos cursos de relações internacionais. O primeiro curso, ele surge lá nos anos 70, na Universidade de Brasília. É o primeiro curso de relações internacionais, se não me engano, em 1974. Na década seguinte, você vai ter o primeiro mestrado em relações internacionais, também na Universidade de Brasília, tá? Nos anos 90, no Brasil, você vai ter aí mais uns 2 ou 3 cursos. Mas quando que você tem a proliferação de cursos de relações internacionais no Brasil, até esse momento agora que você tem quase 100 cursos, você vai ter depois do atentado de 11 de setembro de 2001, tá legal? O atentado às Torres Gêmeas, lá de Nova York. Então perceba que sempre tem a questão do contencioso, do elemento bélico, da agressão, que vai fazer você ter o aumento de visão, né, o aumento, enfim, a focalização, né, das questões internacionais. Então a guerra sempre nos leva à agressão, né, de um estado a outro, ou agressão a um estado, como foi o caso do 11 de setembro, né, porque como foi um atentado terrorista, você não consegue, como foi um atentado terrorista, você não consegue dizer qual foi o estado que agrediu propriamente, tá? Mas percebam que o elemento da guerra, o elemento da agressão está muito envolvido com as relações internacionais. Primeira Guerra Mundial, começam os cursos de relações internacionais. Atentado, World Trade Center, aí você tem a proliferação dos cursos de relações internacionais no Brasil. Então, o marco é sempre a questão militar, a questão belicosa, a agressão de um país, desconsiderando, né, a soberania de outro país. Tá legal? Isso é extremamente importante. A agressão a um país, desconsiderando sua soberania. E aí eu gosto de ilustrar aqui e comentar um pouquinho um filme com o Mel Gibson, né, chamado, em língua portuguesa, chamado Fomos Heróis, tá? Em língua inglesa chama-se We Were Soldiers, tá? Que é a história de um militar americano já falecido, chamado Hal Moore, tá? Ele faleceu aí há uns 3 anos atrás, eu acho, faleceu recentemente, tá? E esse filme retrata uma batalha que ocorreu lá no Vietnã por volta de 1965, num vale lá chamado Drang, tá? A Guerra do Vietnã, ela tem seu início com a França, depois a França se retira e ficam os Estados Unidos. Isso é uma mácula que tem na história das relações internacionais e na história dos Estados Unidos e da Europa. Não pode deixar de considerar a França nesse jogo aí, tá? Então o Hal Moore, tá, ele participa dessa batalha em 1965, que é retratada no filme, e no ano anterior ele tinha concluído o seu mestrado em relações internacionais. Não foi coincidência, né, ele ter estudado relações internacionais e ele ser um militar. É que as relações militares, classicamente, né, são as questões militares, melhor dizendo, classicamente são questões ligadas às relações internacionais, tá? E por quê? Porque aí que começa a entrar a questão da geopolítica, né? Por causa do aspecto da estratégia, né? Da estratégia no estudo das relações internacionais, por causa da estratégia no sentido lato, no sentido amplo, né? E aí a gente começa a retomar alguns elementos extremamente importantes que dizem respeito ao planejamento da guerra.
E aí aqui a gente começa a caminhar as razões do estudo da geopolítica. Quando você vai pensar o planejamento, normalmente a gente estuda isso em administração, mas originalmente isso não era um estudo da administração, tá? Isso era um estudo de filosofia e questões militares, tá? Quando você vai estudar o planejamento, você tem sempre 3 níveis. Um nível mais abstrato, mais amplo, que é o nível de estratégia. Aí o nível mais baixo, que é um nível, digamos assim, não tão amplo quanto o nível de estratégia, mas é o nível tático. E depois você tem o nível operacional, que a gente vai chamar aqui de nível da oplomáquia. Tá legal? E eu vou dizer por quê. Indo do nível menos amplo, do nível mais restrito, para o nível mais amplo. Oplomáquia diz respeito à questão operacional, ao uso das armas. É a arte do guerreiro hoplita. Se você depois procurar dar um Google aí, você vai encontrar o que é o hoplita, o que é o guerreiro hoplita, certo? O hoplita, ele é um guerreiro lá da antiga Grécia, também da Roma antiga, que faz uso do escudo, da espada, da lança. Então, oplomáquia é você saber operacionalizar as armas, instrumentalizar as armas, o escudo, a lança e a espada. Tá? Quando você junta um conjunto de guerreiros hoplitas, os quais, utilizando suas armas, estão exercendo a oplomáquia, quando você junta um guerreiro, você tem a falange hoplita, certo? Uma unidade, uma tropa, um batalhão, como você quiser chamar, tá? Você tem o posicionamento da falange hoplita, pode ser quadrangular, pode ser piramidal, certo? Fazendo um uso conjunto das armas em posições pré-estabelecidas. Quando você estabelece essas posições das unidades, né, das tropas, dos batalhões, isso é a tática, tá? E aí quando eu reúno todas as falanges e começo a pensar que eu tenho como objetivo alcançar um determinado ponto estratégico, um determinado ponto geográfico, no teatro de operações onde ocorre a guerra, onde pode ocorrer a guerra, tá? Eu começo a pensar no posicionamento do meu conjunto de falanges, no meu conjunto de tropas. Aí eu estou indo mais para o lado da estratégia. Perceba que eu estou saindo de um elemento mais restrito e indo para um elemento mais abrangente, né? Eu saio da oplomáquia e vou para a estratégia. Essas fases do planejamento estão num livrinho que é esse livro aqui, ó, né? As Origens da Guerra no Oriente, tá? Do Donnie Dawson, que é da Biblioteca do Exército. Se você olhar a capa, você tem lá aí os guerreiros hoplitas, certo? Um guerreiro grego e um guerreiro romano. Daqui que eu tirei essa coisa da estratégia, da tática e da oplomáquia. Inclusive, o autor, Donnie Dawson, ele até estabelece para nós quais são os autores gregos da antiguidade que discutem isso na Ágora. Tá legal? Na Ágora, na praça onde os gregos discutiam e tomavam suas decisões. Tá? Então, tem um elemento fundamental aqui que é a questão da abrangência. A abrangência do teatro de operações, tá? Então, a estratégia está ligado a esse aspecto, eu pensar o teatro de operações como um todo. Eu não penso, né, a composição, a formação da falange da tropa, eu não penso mais a operacionalidade, a instrumentalização das armas, mas eu penso o posicionamento mais adequado no teatro de operações para eu poder conquistar um determinado ponto, ou para eu poder defender um determinado ponto, tá legal? Ou então para eu dissuadir o meu inimigo, ou para eu ameaçar o meu inimigo. Aí entram as 4 estratégias fundamentais, que está no outro livrinho, que é nesse livrinho aqui, ó, A Guerra. Tá? Para vocês vai aparecer invertido, mas eu acho que dá para ver, né, do Luigi Bonanati, tá? As 4 estratégias.
Quais são as 4 estratégias? Tá? Você tem 2 estratégias diretas e 2 estratégias indiretas, né? Diretas é atacar e defender propriamente. E indiretas é ameaçar e dissuadir. Então eu posso posicionar meu exército, correto? Meu conjunto de falanges, de batalhões, de tropas, como vocês quiserem chamar, tá? Num determinado ponto estratégico do teatro de operações, onde ocorre a guerra, para eu defender uma posição, para eu atacar meu inimigo, ou para eu dissuadir, ou para eu ameaçar, tá? Aquele que está em combate comigo, contra mim, certo? Então, o posicionamento a fim de tomar um ponto, tá? Ou defender um ponto, é que pode definir a batalha ou a guerra. Então, essa estratégia ligada ao teatro de operações, tá? É que a gente vai pensar a geopolítica. Por quê? Porque eu tenho que pensar em defender uma região, por exemplo, repleta de recursos, que permite algum acesso, certo? Então, cada vez que eu vou ampliando, né, a abrangência do teatro de operações, eu posso pensar um local exclusivo de uma batalha, mas eu posso pegar uma região maior onde está ocorrendo a guerra. E aí, quando eu passo a ter considerações acerca do globo como um todo, aí eu estou falando na geopolítica como a gente vai estudar aqui, que é a geopolítica como nós estamos, como nós aprendemos, tá? É sempre bom lembrar que essa concepção do mundo ou do globo terrestre como um sistema único é algo novo na nossa história, viu, gente? Quando a gente pega e pensa 2.500 anos de história, né? Quando a gente fala do mundo ocidental e tem por base os autores lá da antiga Grécia, é preciso pensar sempre que essa noção de mundo como uma coisa única é algo novo na nossa história, tá? Então a geopolítica, ela tem um estudo, digamos assim, relativamente novo, porque pensa, tá, o teatro de operações dentro de um sistema, digamos assim, do mundo como um todo, tá? E aí o que a gente aprende em geopolítica? A gente aprende um conjunto de textos, um conjunto de autores, teorias, tá? Algumas mais contemporâneas, outras menos contemporâneas. E tem que lembrar, o start disso, gente, se dá depois da Primeira Guerra Mundial. Aí a gente vai fuçar os autores, fuçar os seus textos para saber o que eles falaram da guerra. Então, um primeiro deles ali, que é sempre falado, é o Tucídides, que escreveu sobre a Guerra do Peloponeso, a guerra entre Atenas e Esparta, a guerra entre um poder marítimo e um poder terrestre. A gente vai falar também de um outro autor, né, nos estudos menos contemporâneos, né, são nos textos menos contemporâneos, é o Xenofonte, também é extremamente importante, foi contemporâneo de Sócrates, escreveu acerca dele, fala da arte equestre, cavalaria como elemento importante. Um outro é um francês, né, que já não está na antiguidade, está na virada do século XVIII para o século XIX, que é o Antoine-Henri Jomini, um cara que participa, né, das transformações do mundo, do antigo regime na França para o mundo republicano, tá? Então esse já está na virada do século XVIII para o século XIX. Um outro autor importante, né, é o Clausewitz, Carl von Clausewitz, né, uma pessoa bem importante, tem um livro da guerra. Por acaso eu tenho esse livro aqui, que é esse livrinho aqui, ó, certo? Da guerra. Tá? Não dá para ver aí porque vai sair invertido para vocês, mas é um livro extremamente importante porque o Carl von Clausewitz é um autor extremamente que é recorrente nas nossas avaliações, porque ele tem uma frase extremamente interessante que é a seguinte: a guerra é a política por outros meios. Olha que interessante, estabelecendo a relação entre guerra e política. Para nós que estudamos relações internacionais, a gente tem que entender sempre essa relação, tá? A guerra e a política. Aí depois no século XX vai ter um autor que vai inverter a fórmula, tá? A política
é a guerra por outros meios. Isso é importante a gente levar sempre nas nossas referências, porque hoje, sobretudo aqui no Brasil, a gente tem uma propensão, né, de falar muito mal da política, demonizar a política. Perfeito, a política não é lá essas coisas. Com a política está ruim, é ruim, mas sem a política pode ser pior. Então, esses autores são autores menos contemporâneos, tá? Até o século XIX eu estou colocando assim, tá? Aí depois você vai ter os autores mais contemporâneos, aqueles autores que são do século XX em diante, ou da virada do século XIX para o século XX em diante, que esses é o que a gente vai estudar, não todos eles, mas alguns. Então o primeiro que vem é um cara extremamente importante, esse a gente vai discutir bem muito a sua visão de mundo, né? Considerando sempre o mundo como um teatro de operações, as suas considerações em termos de geopolítica, em termos de estratégia, de estratégia são relevantes até hoje, né? Que é o Mackinder, né? Halford Mackinder, ele tem uma teoria chamada teoria do Heartland, tá? Seguindo a ele, a gente tem um outro autor, um alemão extremamente importante, que foi seguidor do Mackinder e que atuou junto às elites militares das tropas nazistas. Um cara chamado Karl Haushofer, extremamente importante para a estratégia alemã. A gente vai discutir um pouquinho essa relação do Mackinder e do Haushofer, tá? Um outro que a gente também vai discutir, se eu não me engano, é um americano, né? O Nicholas Spickman, que ele também tem uma teoria, né? Uma outra teoria chamada teoria do Rhineland, tá? Esses caras aqui, ó, são autores do mundo terrestre, do poder terrestre. E do poder marítimo? E do poder aéreo? Você também tem autores que vai pensar o teatro de operações, mas o espaço aéreo, o espaço marítimo. Porque à medida que a gente vai desenvolvendo a tecnologia, primeiro você tem o trem, correto? Depois você vai ter, colocando dessa forma, tá? Você tem o trem, você tem os navios e depois os aviões. E esses elementos de transporte, de logística, vão ser incorporados pelas forças militares dos estados. Então, em termos de poder aéreo, também tem um autor extremamente importante, um autor de origem russa que depois migrou para os Estados Unidos e virou americano, né? Um autor chamado Alexander Cervensky, tá? Você também tem um do poder aéreo, do poder marítimo, melhor dizendo, muito falado, um almirante americano chamado Alfred Mahan, tá? E um outro que a gente também vai discutir na nossa disciplina é um autor ligado ao Partido Democrata americano, chamado Zbigniew Brzezinski, tá? O que esses caras fazem? Eles olham o globo terrestre como um todo. Isso é importante, gente, porque a concepção de mundo integrado, como eu havia falado, a concepção de mundo integrado é próprio do século XIX e do século XX, é algo novo, tá? Então, as considerações acerca do teatro global, né, do teatro de operações, onde ocorre a guerra por parte desses autores, tem um olhar global, um olhar mundial, tá? Então, a gente, a partir daí, consegue definir o que é geopolítica, tá? O que é geopolítica? Geopolítica, portanto, é um ramo de conhecimento que tem considerações acerca do teatro de operações do ambiente onde pode ocorrer a guerra, tá? Do ambiente onde ocorre ou pode ocorrer a guerra. Tá? Então, a gente pode definir dessa forma, uma definição sucinta, certo? Sem maiores complicações. Evidentemente, a gente vai complexificando essa definição ao longo do curso. Tem aspectos geográficos? Tem aspectos geográficos. Então, por que geopolítica não é geografia política? Qual que é a diferença? E aqui é importante, tá? A diferença fundamental, uma das, né, mas eu acho que a mais fundamental da geopolítica para a geografia política diz respeito ao ator. O ator na geopolítica é o Estado.
E na geografia política você pode ter considerações demográficas, consideração com imigrações, por exemplo. Os atores não são necessariamente atores do mundo político, do mundo público, né? São atores privados, tá? Então essa é a base inicial da geopolítica, tá? Então o elemento fundamental que diferencia a geopolítica da geografia política é o ator, é o Estado. E que Estado que é esse? Aí esse Estado lembra muito aquelas concepções da abordagem realista das relações internacionais. O ator aqui nesse caso, sendo o Estado, é um Estado que é considerado unitário e racional, né? Por isso que tem essa visão ligada ao realismo clássico, tá? E aí vale a pena retomar minimamente, para a gente fechar aqui, né, as considerações acerca do Estado que a gente percebe nas 3 visões ou nas 3 abordagens clássicas de relações internacionais, tá? Até coloquei já uma pilulazinha aí sobre realismo, aí depois vocês deem uma olhada aí no canal, tá? Então, quais são as considerações acerca do Estado, das abordagens ou visões clássicas das relações internacionais? Então, a abordagem realista considera o Estado um ator unitário racional. O que significa isso? Um ente que tem capacidade de fazer avaliação de custos e benefícios. Um ente que tem capacidade de fazer avaliação de meios e fins. Racionalidade nesse sentido aqui, ó, diz respeito a fazer avaliações, cálculos de meios e fins, custos e benefícios, cálculos estratégicos, cálculos racionais. Racionalidade diz respeito à necessidade de você pensar a otimização dos meios para você alcançar o melhor fim, tá bom? Então, isso que diz respeito à visão realista, tá? E a abordagem liberal, para a abordagem liberal clássica, não está errado a gente pensar que o Estado é um fórum de negociação, é um sistema representativo de interesses e discussões para a tomada de decisão, tá ligado? Então é bem diferente da visão realista. E na abordagem ou visão marxista, lembrando que nós temos 3 abordagens clássicas: realismo, liberalismo, marxismo, tá? Isso eu tiro dos livros, não vão sair me acusando por aí, pelo amor de Deus, certo? Na visão marxista, o Estado é um instrumento de dominação das elites econômicas e também é uma forma de conter e resolver seus contenciosos, tá? Os contenciosos entre as elites, tá? Então, quando a gente fala que o estudo da geopolítica, né, tem por base considerações acerca da ação possível do Estado unitário racional, você pode muito bem dizer que o estudo da geopolítica ele tem uma pegada mais realista, tá bom? Fiquem por aí que eu vou abrir para a nossa interação, tá legal? Então, até daqui a pouco.